Olá, meus queridos amigos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa. A irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloque o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a sua luz, nos dê as suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Olá, amigos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falarmos um pouco do Evangelho de Jesus. Em Jerusalém, haviam 3 grandes festas anuais. A Páscoa judaica, a festa dos tabernáculos e a festa das primícias. A festa da Páscoa era uma comemoração muito importante, mas a que o povo mais gostava mesmo era a festa dos tabernáculos, quando eles comemoravam a libertação dos hebreus que ficaram escravizados no Egito durante muito tempo. E essa festa, ela era muito ruidosa, ela era muito movimentada, havia milhares de pessoas nas ruas, muitas subiam e desciam aquelas escadarias do templo a semana inteira. A festa durava uma semana. E armava-se tendas nas ruas, porque quando os judeus atravessaram o deserto do Sinai, para se dirigirem a Canaã, a terra prometida, eles dormiam em tendas. Então era dessa forma que eles comemoravam, era assim uma lembrança do sofrimento dos hebreus. E as tendas eram enfeitadas com folhagens, com ramos de trepadeiras coloridas, havia muita cor, havia muita comida, bebida, barracas de tudo quanto era coisa, né, para as pessoas se alimentarem. O vinho, então, rolava solto, né? E nessa semana, já estava-se no meio da semana da festa dos tabernáculos, e Jesus ainda não havia aparecido. E o povo, então, murmurava: por que que ele não vem na festa dos tabernáculos? Ele é um rabi. Se ele é realmente o Messias prometido, ele deveria estar aqui junto conosco. E nada de Jesus. Então, formou-se 2 partidos, vamos dizer assim, na Palestina. Metade era pró-Jesus,
Dizia que sim, que ele era um profeta que só pregava o bem, falava coisas muito bonitas de Deus. E outra metade dizia que não, que ele era um enganador, que ele enganava o povo com falsos milagres e muitas outras coisas. Mas o povo falava, e falava muito. E o sumo sacerdote, juntamente com os seus asseclas, determinaram a prisão de Jesus. Eles decretaram a prisão de Jesus. Então, assim que Jesus pisasse na festa dos tabernáculos, ele seria preso. E ele, então, foi minuciosamente tramado um plano. Ele mandou alguns funcionários do templo, alguns membros do sinédrio judaico, pessoas de gabarito, para sondarem a cidade e ver quando Jesus apareceria. E um dia, no meio da festa, na metade da semana, Jesus aparece. Aparece e vai no grande templo fazer as suas pregações. Ele não tinha medo. Ele entra no templo, faz as suas pregações e se retira. E todos os dias ele fazia isso. E aí à noite ele subia, ia para o Monte das Oliveiras, onde ele passava a noite em preces e meditação. E num desses dias que ele desce para a festa, ele está conversando com o povo e ele diz claramente para as pessoas: quem tem sede, siga-me. Se vocês têm fé, vocês beberão da água que eu tenho para oferecer. E esta água que eu vos oferecerei, vos fará ficar sem sede para sempre. O povo estranha, né? Como ficar sem sede para sempre. Mas o povo, a parte que confiava nele, o seguia. E os asseclas do sumo sacerdote estavam de olho. E esses eram fariseus. Fariseus era uma seita religiosa e eles se diziam os verdadeiros cristãos. Mas eram os piores, os verdadeiros judeus, desculpem. Eles se diziam os verdadeiros judeus. Mas eles chegavam, inclusive, a falsificar trechos da Torá, a Bíblia judaica, tiravam cópias e as vendiam no grande templo judaico. Então, a gente não sabe hoje até que ponto a Bíblia fala a verdade total das coisas, porque os fariseus modificaram muito. E depois houve outras modificações, e a gente não sabe exatamente se o Velho Testamento é ainda o original. Né? E Jesus, então, está ali conversando com a multidão e trazem um homem muito doente para ser curado por Jesus. Jesus não tem dúvida. Ele interrompe o seu discurso e socorre o homem e cura o homem. Acontece que era um sábado. E sábado, na lei judaica, era terminantemente fazer qualquer coisa. Só se podia orar dentro do grande templo. Não podia curar pessoas. Isso era proibido. Jesus não estava nem aí. Ele dizia que o sábado tinha sido feito para o homem, não o homem para o sábado. E ele curava qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar onde ele fosse chamado.
Jesus era Jesus, né? E quando os fariseus que tinham sido enviados para sondar Jesus, para ver o que ele falaria, e pegá-lo numa falta para prendê-lo, aliás, os fariseus tinham olhos de lince para os pecados do próximo. Eles estavam esperando Jesus cometer um deslize para prendê-lo. Mas eles voltam. E chegando no grande templo, o sumo sacerdote pergunta: ué, vocês não o trouxeram? E eles respondem para o sacerdote: não o trouxemos porque nunca ninguém falou tão bonito, tão bem como esse homem. Nossa, o sumo sacerdote ficou enfurecido. Como? Vocês viraram agora para o lado deles? Por acaso vocês também são galileus? Que Jesus era galileu. E ser galileu naquela época era não ser considerado judeu. Eles não consideravam a Galileia parte da Palestina. E o sacerdote vira para eles e diz assim: vocês não sabem que da Galileia não vem nada de bom a não ser peixes e frutas? Mais nada. Vejam nas Escrituras, a Galileia nunca deu nenhum profeta, o que não era verdade. A Galileia já tinha dado 3 profetas, Naum, Naim e Débora. Débora, uma mulher, foi profeta em Israel. E os 3 eram da Galileia. O que quer dizer com isso é que o próprio sumo sacerdote não conhecia a Torá, não conhecia as leis, principalmente a parte dos profetas, que era a parte mais importante para eles. E aí, manda que eles voltem novamente para pegar Jesus, e daquela vez eles não podiam falhar, porque senão quem seriam presos seriam eles. E no outro dia, bem cedo, Jesus desce o Monte das Oliveiras, e havia uma procissão que começava lá em cima no Monte Moriá e descia para o Vale de Siloé, os chafarizes de Siloé. E Jesus vai e participa da procissão, faz tudo normalmente. E quando ele está se dirigindo para o templo, quando ele chega exatamente no átrio do povo, o átrio dos gentios, como os sacerdotes diziam, né? Gentios eram os estrangeiros, eram as pessoas que não eram judias. Quando Jesus chega exatamente ali, ele vê 2 filas de fariseus e no meio dessa fila, um deles vem arrastando uma jovem pelos cabelos. Arrastando no chão, puxando pelos cabelos. E Jesus fica chocado com aquela cena. E eles chegam, jogam a moça nos pés de Jesus, dizendo: mestre, esta moça foi pega em adultério. E como sabes, a lei de Moisés determina que ela seja apedrejada até a morte. A moça era noiva, a infeliz. Naquela época, o noivado tinha o mesmo valor do casamento. A única diferença é que não conviviam sob o mesmo teto e não usufruíam dos direitos um do outro, mas era tão sério quanto o casamento. Então, se uma mulher fosse pega em flagrante adultério e fosse solteira, fosse noiva, ela seria apedrejada até a morte. Mas,
se ela fosse casada, ela seria levada para uma sala no interior do templo judaico e seria obrigada a beber um copo de veneno poderosíssimo. A morte era instantânea para quem bebesse aquele copo de veneno, que continha inclusive a cicuta, que na Grécia tinha essa lei. As pessoas que eram condenadas à morte eram condenadas a beber a cicuta, esse veneno. Sócrates morreu dessa forma. Aliás, dizem que o carrasco que estendeu o copo de cicuta para Sócrates o fez chorando, tamanha a pena de matar aquele homem tão inteligente. E era assim a pena. A moça, coitada, tinha ido participar da festa, talvez, não se sabe, talvez tivesse se perdido do noivo, porque sozinha ela não iria. E um homem aproveitou-se de vê-la sozinha, seduziu-a. E ela foi pega. Engraçado que pegaram a jovem imediatamente. Ninguém se preocupou de saber quem era o homem, porque a pena era apenas para a mulher. Aliás, a parte mais fraca do ser humano na história da humanidade sempre foi a mulher. Graças a Deus que a gente está vivendo hoje, no 3º milênio, onde nós mulheres podemos provar as nossas capacidades e temos os nossos direitos que devem ser respeitados. Não, naquela época não. A pena era apenas para a mulher. Já foi arrastada, eles tinham que procurar um rabi, porque tinha que ser um rabi para autorizar o apedrejamento. Não era qualquer um que podia chegar e ir apedrejando. Essa lei de apedrejamento existe ainda hoje em alguns países. Existe no Irã, existe no Afeganistão, né? Até há pouco tempo fizeram uma campanha mundial para uma senhora do Irã que cometeu adultério e ela conseguiu ser salva. Mas é comum. Principalmente no Afeganistão ainda é muito comum. Eles cavam um buraco no chão, colocam a mulher lá dentro só com a cabeça de fora e mandam pedra. Então a pessoa, a mulher, fica com a cabeça esmigalhada pelas pedras. Lá em Israel, a gente nunca soube exatamente como era feito. A gente sabe que era por apedrejamento. Agora, se era com esse ritual de enterrar metade do corpo, isso a gente nunca soube. E Jesus, então, se prepara. Porque quando perguntam para ele, tu sabes que conforme a lei mosaica, nós deveremos apedrejá-la até que ela morra. Jesus ficou num silêncio absoluto. Ele ficou pensativo alguns instantes. E pegou uma varinha e começou a escrever algumas coisas no chão. Escreveu umas palavras que aqueles fariseus leram. E aquilo deve ter mexido com eles. Ficaram já um pouco ressabiados. E aí, eles dizem a Jesus que deveriam apedrejá-la e já começam a pegar as pedras. Aliás, pedra é o que não falta naquela região de hoje Israel, né? Naquele tempo Palestina. Pedra você vê rolando para todo lado. E Jesus fica pensativo e diz, sim,
Eu concordo com a morte dessa jovem, desde que ela seja apedrejada por uma pessoa que nunca tenha cometido nenhum pecado. As palavras de Jesus caíram como um raio na cabeça daqueles homens. Quem nunca cometeu um pecado? Por menor que seja, mas todo ser humano peca. Mas Jesus foi claro: quem nunca cometeu nenhum pecado. Ou seja, a moça poderia ser apedrejada para que a lei fosse cumprida, mas tinha que ser por mãos puras, mãos impolutas. Quem ali tinha mãos puras, mãos impolutas? Apenas Jesus. Mas Jesus olha para aquela moça. Ela caída no chão, ajoelhado, com aquela cabeleira cobrindo o seu rosto, debulhada em lágrimas. Era a imagem da miséria. E ali, diante daquele rabi, que era a própria misericórdia, a miséria humana diante da misericórdia divina. Jesus a olha e espera para ver qual a atitude dos fariseus. Aí teve um mais ousado, porque quando Jesus falou que só podia tirar pedra quem nunca tivesse pecado, foi caindo pedra por pedra no chão. Todos jogaram as suas pedras, menos um. Tinha um fariseu, já de cabelos muito brancos, e certamente pela sua idade, a quantidade de pecados deveria ser bem maior do que a dos demais, talvez. Jesus pega novamente a varinha e aí ele escreve 3 palavrinhas no chão. Hipócrita, mentiroso, perjuro. O fariseu olhou o chão, leu aquelas palavras, jogou a pedra no chão, virou as costas e foi embora junto com os demais. Não ficou ninguém no local, apenas Jesus e a jovem. Eu só quero esclarecer o seguinte: muita gente, muita religião confunde a mulher adúltera com Maria de Magdala. Não tem nada a ver. Esta moça não se sabe o nome. Maria de Magdala não era adúltera porque simplesmente ela não era comprometida com ninguém. Ela era uma mulher livre. Portanto, se cometesse pecados, ninguém poderia condená-la. Aliás, tem uma informação que Maria de Magdala não era perseguida, porque ela sustentava uma loja de perfumes no grande templo judaico. Ela fabricava essências as mais perfumadas, as mais gostosas. E isso era uma fonte de renda enorme para o grande templo. Por isso que ela nunca foi chamada a esclarecimento da vida dela. Ela não dava satisfação para ninguém da vida dela. Então, a mulher adúltera não era Maria de Magdala, era outra pessoa. E aí Jesus se aproxima dela e ela levanta os olhos para o mestre. E ela mergulha naqueles olhos azuis, que só transmitiam bondade, só transmitiam caridade, só transmitiam perdão.
E ela pensa, este homem é um profeta, ele vai me apedrejar. Porque ele foi o único que ficou. E ele deve ter as mãos puras, impolutas, como ele falou. E ela fica olhando, ansiosa para Jesus, para ver o que ele vai fazer. E Jesus então pergunta para ela. A própria miséria ali na frente dele, e ele sendo a misericórdia, é claro que ele não poderia agir de outra forma. Filha, ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus vira-se para ela e diz, tampouco eu te condenarei. Vai e não peques mais. Jesus, o maior espírito que a terra já recebeu. Eu posso dizer com toda certeza, a criatura mais inteligente que já passou neste planeta. Porque ele foi tão sábio, mas tão sábio naquela hora para salvar a moça, porque tinha isso. Se ele não permitisse o apedrejamento, ele seria preso. Já estava tudo programado. E seria morto antes da hora que foi, né? Mas não. Jesus jamais permitiria que o sangue daquela jovem tingisse a areia do chão. Ele não permitiria. Ele nunca permitiu nenhum ato de violência. Em qualquer circunstância, contra quem quer que fosse. Ele foi coerente. Mas para ser coerente, ele teve que usar de uma astúcia, né? Ele tinha certeza que ninguém ali estava sem pecado. Ele sabia, por isso que ele fez isso. E assim a jovem foi salva. O Rabi, Jesus de Nazaré, foi coerente até o fim da sua vida. Ele pregou uma doutrina que só falava em amor, caridade e perdão. E quais foram as suas últimas palavras na cruz? Mesmo na hora do sofrimento terrível a que ele estava sendo submetido. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoou no alto da cruz. Ele pregou caridade. Ele foi muito claro. Sem a caridade não há salvação. Ele deixou isso muito claro. E é uma verdade. A humanidade nem sempre foi caridosa. Claro, existem as obras sociais, existem pessoas voluntárias por aí que fazem caridade. Mas a verdadeira caridade que Jesus pregava, muito pouco se faz no mundo. Por isso, talvez, eu não sou ninguém para afirmar isto. E também não estou fazendo profecia de nada. Talvez esta situação difícil que nós estamos atravessando agora, com essa pandemia, tenha sido uma grande lição para que a humanidade aprenda a praticar a caridade. E a gente vê em todos os lugares as indústrias doando milhões e milhões de dinheiro para amenizar a fome das pessoas que perdem tudo, doentes, né, que não têm dinheiro para se curar, enfim, nas tragédias.
quando houve aquela tragédia de Brumadinho, agora nessa tragédia das queimadas no Amazonas e no Mato Grosso, a gente vê chegar alimentos de todos os lados e vê pessoas trabalhando como voluntárias. Gente que nunca na vida trabalhou como voluntário, hoje está despertando para essa virtude, que é maravilhosa. Porque quem faz a caridade é quem mais recebe. Quem pratica a caridade pensa que está ajudando o outro, ela está se ajudando, em primeiro lugar. Por isso a importância da caridade. E essa caridade que Jesus pregava, que agora as pessoas estão aprendendo, porque eu tenho visto muito, é exatamente o que Jesus falava. Deem um pedaço de pão para um faminto, mas não deem só o pão. Deem também um pedaço do seu próprio coração. O que quer dizer isso? É fazer a caridade, fazer a doação, mas com muito amor. Doar-se junto com o pão. Então, as pessoas estão perdendo o orgulho, estão perdendo a vaidade. Muita gente está tirando lições proveitosas desta pandemia. Que Deus permita que termine logo, mas que serviu de lição para muita coisa, serviu. Então Jesus pregava a trilogia sagrada, né? O perdão, a caridade e o amor. Por que que ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei? E como ele amou? Como Jesus amou? E como ele ama? Porque ainda hoje, nós temos esse mestre nos amando em todos os momentos da nossa vida. Seja nas tragédias, seja nas doenças, mas Jesus está sempre presente. Hoje, nós aqui, neste salão repleto de pessoas, Jesus disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria presente. Todos nós aqui temos os nossos mentores. Então, nós estamos numa quantidade de pessoas dobradas aqui, né? Nós e os nossos mentores. Com certeza, Jesus está aqui no meio de nós. E Ele nunca nos abandona. E nunca vai nos abandonar. Mesmo na doença, mesmo nas tempestades, mesmo nas tragédias, mesmo nos momentos de escuridão nas nossas vidas. Porque nós temos, né? Todos nós temos momentos de escuridão nas nossas vidas. Vamos lembrar dele, quando ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir nunca mais viverá em trevas. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E se você tiver muita sede, lembrem-se das águas vivas dos ensinamentos do Cristo. Se você tiver fé, e você beber dessas águas dos ensinamentos do Cristo, você nunca mais terá sede. E onde está essa água viva de Jesus?
no seu evangelho de paz e de amor, que Ele nos deixou como herança para a humanidade. Sigamos Jesus. Muita paz para todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, me ouvindo. Foi muito bom. Muita paz e até breve.